Você que foi vítima de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico envolvendo um narcisista patológico, você está correndo um risco, e isso que eu vou falar para você muito provavelmente vai explicar algumas interrogações, alguns pontos de interrogações que você tem na sua mente. Talvez você não entende algumas coisas que acontecem após essa relação abusiva que você teve, e isso não se encaixa, algumas coisas não fazem sentido. E o que eu vou falar hoje para você nesse vídeo vai fazer sentido, e vai fazer você entender porquê de algumas coisas, né? E o que eu vou trazer para vocês, e por isso eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque ao final eu vou revelar algo que eu não vejo muita gente falando por aí, né? Algo que acontece frequentemente com pessoas que passaram pelo abuso, e aí eu vou falar aqui de ciência, eu vou falar de coisa comprovada, né? Citando aí fontes confiáveis para a gente entender o que acontece com a pessoa que passou pelo abuso. Quer entender melhor? Então acompanha esse vídeo comigo e vamos entender melhor esse ponto aí. Eu me chamo Sérgio, eu sou psicólogo, eu sou especializado em neurociências e comportamento humano. Eu tenho formação em algumas áreas como psicotraumatologia, né? Áreas como psicologia aplicada ao desenvolvimento, né? E eu tenho estudado aí algumas áreas ligadas à inteligência emocional também, que está muito ligado a essa questão dos relacionamentos, e eu ajudo pessoas que passaram por relacionamentos abusivos a superar, tá? Então, eu quero convidar vocês ao nosso ambiente virtual de aprendizagens, né? Onde a gente utiliza uma metodologia aqui didática. Eu sou professor em formação e ali eu te ajudo a entender muitas das questões que você passou, né? Quero agradecer a todos que já entraram em contato, que já acompanham esse canal e que já entraram em contato para buscar tratamento, que passaram por uma relação abusiva envolvendo um narcisista, mas que já estão dando esse passo, tá bom? Então, vamos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, entender o que acontece. Olá, meus amigos. Então, estamos aqui na nossa AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagens, e nós vamos então entender aqui do ponto de vista da neurociência, da neurobiologia, da neurofisiologia, o que acontece, né, e que explica por que a vítima do abuso narcisista, a vítima de um relacionamento tóxico, abusivo, ou que passou por violência psicológica, psicoemocional, ela apresenta, né? Isso pensando aqui do ponto de vista mais da biologia, da fisiologia, mas é claro que eu vou explicar aqui de maneira bastante didática, né? Eu estou agora trazendo, né, alguns conhecimentos também e alguns recursos didáticos, né, a partir agora da minha nova formação aí na área de docência. Então, vamos lá. A atrofia do hipocampo e o cortisol, eles têm um papel importante para a gente entender por que dessa dificuldade. E aí eu vou até tentar deixar aqui no card o vídeo anterior, onde eu vinha falando sobre algumas das alterações, até mesmo estruturais, no cérebro da vítima, né? Muita gente não sabe ou acha que não acontece, porém o cérebro da vítima, de forma física mesmo, estrutural, ele se altera, ele muda. Existem várias alterações. Eu super recomendo que você acompanhe esse vídeo. E lá nesse vídeo, né, uma das coisas que eu falei foi sobre um certo achatamento ou encolhimento de uma estrutura cerebral chamada hipocampo.
o hipocampo ele é uma região que ela é responsável pela memória, tanto pela memória de curto prazo quanto pela consolidação da aprendizagem, né? E aí a gente tem, eu não vou entrar muito em termos, a gente tem a questão das memórias declarativas, que elas envolvem memórias semânticas e memórias episódicas. Mas eu foco muito na questão das memórias episódicas, porque como o hipocampo da vítima ele fica encolhido, então existem alterações, principalmente na memória e no aprendizado, como eu estou trazendo para vocês. O hipocampo é uma região importante para que esses processos ocorram, né? Então uma mudança física no hipocampo vai trazer uma mudança também nas funções que essa área cerebral desenvolve, né? E a aprendizagem ela vai ser uma delas, né? Eu falei também do cortisol, né? E o cortisol, o excesso dele é neurotóxico, ou seja, ele prejudica essas estruturas. Tem estudos que mostram que vai ser o próprio cortisol que vai fazer essa questão da redução do volume do hipocampo, né? Porque eu recordo que quando eu falei desse vídeo, eu não cheguei a mencionar esse detalhe específico, né? Que é o cortisol que faz isso, né? A gente tem, né, no normal, algo ali em torno de 20 microgramas de cortisol presente nas medições, nos exames, né? A gente observa isso. Mas quando a gente vive numa relação que gera esse estresse, que gera esse desgaste constante, como é uma relação com uma pessoa narcisista, com uma pessoa abusiva, então a gente vai ter aí essas alterações. E tem uma outra coisa que também eu falo nesses vídeos, né? Eu trago uma base ali, mas eu não estou falando ali tudo que eu estou trazendo aqui. Então é ideal que você assista esse vídeo, que ele também vai acrescentar nos seus conhecimentos sobre esse tema. A gente tem aquilo que a gente chama de sequestro da amígdala, né? A amígdala, ela também é chamada de centro das emoções, centro do medo. Ela é uma estrutura importante do nosso sistema límbico e ela participa da detecção de perigo, né? É quando a gente sente aquela sensação, a gente tem aquela sensação de que a gente está correndo algum risco, alguma coisa acontece subitamente, né? Quando a gente leva um susto, por exemplo, né? Existe o envolvimento da amígdala. Ela se torna hiperativa no abuso. Então, assim, quando ela detecta uma ameaça, seja essa ameaça, pode ser real, pode ser só uma questão só emocional, né? Quando isso acontece, é como se ela sequestrasse os recursos do cérebro, porque ela toma um protagonismo, e por isso que é muito difícil você raciocinar quando você está sob o medo. É por causa disso. É porque a tua energia mental, vamos dizer assim, para ficar bem didático aqui, é como se ela se voltasse para a amígdala, né? É como se o cérebro ele ficasse ali numa espécie de modo de sobrevivência, sabe? Ele ativa o modo de sobrevivência, né? E aí isso explica por que fica difícil você buscar a aquisição de novos conhecimentos, aprendizado, né? Então é muito comum, né? Quando eu estou acompanhando vítimas, né, que passaram pelo abuso ali, principalmente em psicoterapia, é muito comum que elas digam coisas como: mas Sérgio, eu tentei começar algo novo, eu fui estudar, só que eu tô tendo uma dificuldade, e eu não era uma pessoa ruim de estudo, mas eu tô tendo uma dificuldade e eu não sei o que é uma dificuldade para me concentrar. Então muitas das vezes é isso que acontece, né? E muitas pessoas não sabem disso, né? Eu vejo muitos vídeos falando, né, sobre os prejuízos da vítima, e não falando sobre isso, né? Que é um importante prejuízo intelectual, da vida intelectual da vítima, e que prejudica, porque isso repercute certamente no profissional, né? Porque está relacionado e, consequentemente, reflete-se também na satisfação pessoal, né? Porque é claro que quando a gente consegue
ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento na área do estudo, é claro que isso traz realizações, tanto profissionais quanto pessoais. Então, é mais um dos problemas aí que esse canal aqui busca denunciar, né? Esse tipo de problemática que envolve, que circunda as vítimas do abuso. Então, é isso. Agradeço a vocês por estarem aqui no ambiente da AVA e vamos dar seguimento aí. Então é isso, vocês acompanharam aí o nosso ambiente virtual de aprendizados, né? E agora você entende por que você tem, né, esse tipo de dificuldade com aprendizagens, né? É muito comum que a vítima tenha esse tipo de dificuldade e apesar de isso prejudicar muito a vítima, isso é muito pouco falado, é um tema muito pouco explorado. Inclusive, se você ficou curioso sobre esse assunto, você quer saber mais sobre isso, comenta aí, deixa o seu comentário, diga se você gostou, dê sugestões do tipo de tema que você gostaria de ver sendo abordado aqui sobre essa questão aí do narcisismo, dos relacionamentos abusivos, das relações pessoais, né? Eu tenho certificação aí nessas áreas, tanto do transtorno de personalidade narcisista, quanto dos relacionamentos abusivos, como também da área das relações interpessoais. Inclusive, aqui acredito que eu consigo deixar aqui na descrição o meu contato. Lá você encontra o meu site e você conhece um pouco mais aí as áreas que eu procurei me aprofundar mais, que eu procurei buscar mais certificação, além da minha formação, é claro, como psicólogo, psicoterapeuta, para ajudar você com excelência. Você que passou aí por uma relação abusiva, entre em contato, saiba que você não está sozinho ou sozinha e eu estou aqui para ajudar vocês.